Várias coisas no aniversário. Tem eu. Bom dia. Estava eu na sala dos professores, botando nome nas aulinhas de ontem. Ontem eu tive que ficar trabalhando até a 1 da manhã, não tive tempo de cuidar disso. Aí hoje de manhã, como hoje é um dia que eu durmo até às 7h30 da manhã, rei, me sinto um rei. Aí eu cheguei ali, estava ali trabalhando um pouquinho e vejo uma revista aberta. E leio um título em letras garrafais, Educar para a Dor. Vou ler. Aí eu fiquei tão encantado com o começo da minha leitura que eu pensei, tenho que dividir isso com os meus alunos. Precisamos educar nossos filhos para a vida, fazendo-os compreender que viver não é um parque de diversões que foi programado para eles se divertirem. A dinâmica da vida exige preparo e maturidade. Pessoas maduras sabem conviver com as perdas, com os limites da vida. Por isso é essencial preparar os nossos filhos para lidar com essas perdas, ensinando-os a ouvir não. É preciso ensinar nossos filhos a entender e a aceitar suas frustrações. Não significa limite, um desejo não... O não significa limite, um desejo não correspondido, e isso gera dor. A maior crise no mundo atual de crianças, adolescentes e jovens é não saber lidar com o limite e ter baixa resistência à frustração. E aí vai, né? Que eu acho que é o que a gente sempre pregou aqui em sala de aula, né? Eu sempre disse, inclusive, que para aprender física tem que sofrer. Para aprender matemática tem que sofrer. Né? É uma coisa interessante, tu vê, não sou eu, é um psicólogo, psicanalista, consultor em educação. Eu, de repente, melhor ainda é o teu pai ler essa revista, importante isso, né? E estávamos eu, o diretor, mais o Young conversando na sala de professores, fazendo uma autorreflexão sobre somos pais todos, e refletimos que tivemos uma educação rígida dos nossos pais. E, de certa forma, tentamos, eu acredito que a educação foi boa, e a minha nem foi tão rígida. E a gente tenta usar essa educação, né? Mas aí um dos amigos conversando comigo fala, mas um amigo meu disse que a mãe dele era super rigorosa e que ele não quer isso pro filho dele. Esse que é o problema, né? Será que muita moleza, será que não dizer não, será que não controlar a vida do filho, não ver ele fazendo tarefa, não ver com quem ele se relaciona na internet? Porque o meu filho, até uma certa idade, eu quero saber com quem que ele fala na internet, pô. Pelo amor de Deus, eu não vou saber quem são os amigos do meu filho. Que isso? Não! Se possível, na vida adulta, eu gostaria de conhecer os amigos dos meus filhos, do meu filho, pô. Queria que fossem meus amigos, queria que fosse comer churrasco lá em casa. Aí eu sei que tá rolando na vida do meu filho, da coisa mais importante da minha vida. E aí tu tem que saber dizer não. Tem que saber dizer não, isso é dor. Dor pra ti também, que é pai. E aí o amigo falando, né, pô cara, eu não vou querer isso pro meu filho, tão preocupante essa informação, né? E hoje nós professores detectamos que os pais estão muito coniventes com coisas que os filhos fazem. A gente vê que tem filho que manda em casa, é o filho que manda a hora de dormir. O guri é que escolhe a hora que ele vai dormir, pelo amor de Deus, não pode. Então reflitam sobre isso. Quando teu pai te diz não, ele está falando, eu te amo, cara, eu quero o teu bem. Não! Pensa sobre isso, cara. Muitos de vocês estão no caminho certo, mas muitos, nós sabemos, estão num caminho que vai gerar sofrimento. E sofrimento durante décadas da tua vida. Décadas. Pensa sobre isso. Vamos aprender matemática, é um belo dia. É um belo dia. Página... Não. Revisão. O que diz o tal do Jacob? Vamos ver. Alguém lembra o que o Jacob disse pra gente? Se tu pega uma matriz e vais calcular o determinante, vamos chutar aqui 2, 10, menos 1, 3. Quem é o determinante? 6 menos 10. Então 6 mais 10, 16. Se o bom é, tu imagina um cara que tem dificuldade. 6 e menos 10, diagonal principal, 6, menos a diagonal, menos. Fechou. O que o Jacob diz em relação a uma alteração que eu vá produzir nesse determinante? Quase perfeito.
jeito. Vamos traduzir melhor isso aí e deixar mais genérico. Gostei de ver, seu João. Se eu pegar uma fila, que aí é genérico, pode ser linha ou coluna, pego uma fila e somo com uma fila paralela multiplicada por um número inteiro que vier na tua cabeça. Certo? Se tu faz essa alteração numa das filas, o determinante da nova matriz continua o... Vamos ver se é verdade. Essa fila. Vou pegar essa fila e vou somar com essa multiplicado por um número. 4. Então tu vê, ó, esta fila eu vou manter, tá vendo? Mantive esta fila, mas esta eu vou alterar. Esta coluna aqui, ela vai se transformar na coluna, a nova coluna 2 vai se transformar em... Vai ser coluna 2 mais 4 vezes a coluna 1. Foi isso que a gente decidiu fazer, né? Poderia ser menos aqui? Pode, né? Só que aí o Jacob fala, se for menos, tu multiplica ou bota um número negativo, mas é sempre mais na teoria. Até porque, como tu vai ver na faculdade, caso tu vá pelo caminho das exatas, a soma na faculdade é definida, desculpa, a subtração na faculdade é definida como a soma de um número negativo, né? Parece bobagem, mas um dia tu começa a entender por que desses cuidados todos. Bom, então olha só, vamos ver quem vai ser a nova coluna. Seria 10 mais menos 4 vezes 2, né? Quanto é que é menos 4 vezes 2? Menos 8, então ficou 10 menos 8. Muito obrigado. Quem é esse cara aqui, o novo sujeito? 3 é o que ele era. Mais menos 4 vezes o sujeito da coluna 1, que é menos 1. Menos 4 com menos 1? 4. 3 com 4? 7. De acordo com o teorema de Jacob, essas matrizes devem ter o mesmo... Me ajudem, como é que calcula o determinante dessa aqui? 2 vezes 7, 14, menos 2, menos com menos, 14 mais 2. Confirmamos o teorema mais uma vez? O senhor faz uma com sarros. Seria legal. Te convido de repente a testar isso com sarros, ou até com uma matriz 5x5. Ou usando... usando Laplace, né, que é a única saída. Aliás, como é que é aquela história do Laplace mesmo? Escolhe uma fila, pega cada elemento dessa fila e multiplica pelo seu... E o que é o cofator? Menos 1 elevado a I mais J, que multiplica o menor complementar. E o que é menor complementar? Pega o sujeito, tira a linha, tira a coluna e calcula o determinante que sobra. Meu, quanta regra. Quanta regra. Se não treinar, não lembra. Não lembra mesmo. Bom... E o que o tal do Binet contou pra gente? O que o querido Binet falou pra gente? Qual era a teoria dele? Se nós pegarmos dois determinantes, duas matrizes, né? Se eu calcular os determinantes delas, ou se eu multiplico essas matrizes e calculo o determinante da multiplicação, no final das contas eu vou ter a mesma coisa, né? Ou seja, determinante de A vezes determinante de B é igual ao determinante de A vezes B. Poderíamos aqui bem rapidamente pegar também... Aquela ali já está pronta, né? Vamos pegar aquela ali então. 2, 10, menos 1 e 3. Vou pegar uma outra matriz bem bobinha. 1, 0, 3, 5. E vamos calcular o det da matriz A e o det da B. O det da A já está pronto, né? Det A ficou 16. Rapidinho de cabeça. Faz o det B, quero ver. 5. Uou! 5 menos 0 é 5. Vamos fazer o produto A vezes B. Como é que se realiza o produto de matrizes? Linha coluna. Vai ficar 2 vezes 1 mais 10 vezes 3. Isso é um elemento só. 2 vezes 0 mais 10 vezes 5. Tudo bem, galerinha? Menos 1 vezes 1, 3 vezes 3. Menos 1 vezes 0, 3 vezes 5. A matriz A vezes B, a toque de caixa, ficou 32, 70... aqui é 2 vezes 0, obrigado, amigo. 50. Aqui ficou 9 menos 1, 8, certo? 15, e aqui é 0, né?
15. Show de bola. Vamos ver, quem é o determinante da matriz A vezes B? O determinante ficaria 32 vezes 15 menos 50 vezes 8. 32 vezes 15. Eu poderia fazer 16 vezes 15, que é 240 vezes 480. Mas vamos ver, estou inseguro. 10 vai 1, 15, 16, 2, 3. Errei. Faltou um ali. Ah, faltou um aqui? Pô, você tem. 15, 16, 1 vezes 2, pá, é isso aí. 480 menos 400, que dá 80. Errou, não deu. Deu, não deu? Por que que deu? Porque é esta vezes essa, né? O det de A vezes o det de B tem que ser igual ao det de A vezes B. 16 vezes 5, 80. E o det de A vezes B, 80. Confirmamos mais uma vez o teorema de Binet e já revisamos multiplicação de matrizes, hein, galera? Já revisamos multiplicação de matrizes. Show de bola. Pois não. Por que você não pode multiplicar direto, então? Se tem que dar o mesmo resultado. Não, ótimo. É que assim, aqui na verdade eu estou estou confirmando o teorema. Por isso que eu fiz os dois lados. Numa prova, entendi a tua pergunta bonita, tá? Ó, a colega tem razão. Numa prova tu não vai fazer os dois lados. Numa prova, ou eu te dou esses dois aqui e te pergunto outro para saber se tu manja desse teorema, ou o contrário também, posso te dar esse e te pedir aquele ali, né? Já que eu posso fazer essa igualdade, tá multiplicando, passa dividindo, exatamente, essa é a ideia. Aliás, esse teorema de Binet nos permitiu no final da aula passada tirar uma conclusão sobre matriz inversa. Certo? A matriz inversa, o que é a matriz inversa? É a matriz que eu multiplico por uma outra matriz e gera a matriz identidade. 1 na diagonal principal, 0 nos outros elementos. Para que uma matriz possua inversa, qual é a condição mesmo? O determinante dela não pode ser 0. Concorda comigo? Vamos ver por quê. Matriz A multiplicada pela sua inversa tem que dar igual a matriz identidade. Eu sei que se eu calcular o determinante dessas duas aqui, vai ter que ser igual ao determinante da matriz identidade. Concorda comigo? Eu sei que um produto de determinantes, de duas matrizes, o determinante desses produtos, é igual ao produto dos determinantes das matrizes separadamente. Teorema de Binet. Isto é igual ao determinante da matriz identidade. Se eu quero descobrir essa aqui, esse cara está multiplicando, passa dividindo. Então esse sujeito que vai passar dividindo não pode ser 0, porque nós sabemos que uma divisão por 0 dá um número. Então, antes, às vezes vale a pena, antes de tu calcular a matriz inversa, calcular o determinante da matriz original. Porque se der 0, tu já escreve, não existe. Tu imagina, tu fazer a conta toda para no final de 10 minutos de conta, putz, não tinha matriz, né, inversa. Então o determinante é o cara que me permite descobrir se existe matriz inversa ou não. Agora eu estou feliz com a revisão. Revisão honesta. Revisão honesta. Depois dessa revisãozinha, vamos corrigir a tarefa. Era ímpar, não era? Que página, galerinha? Então, vamos lá, página 27, exercícios ímpares.